Queridos irmãos e irmãs, depois de termos falado ontem sobre a humildade, queria começar hoje com um versículo da primeira carta de São Pedro. Ele diz: tendo Cristo sofrido na carne, vós também deveis armar-vos com este pensamento. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Toda vez que nós falamos em batalha espiritual, as pessoas pensam na armadura de Deus de Efésios capítulo 6. Então, vamos nos cingir com o cinturão da verdade, colocar a couraça da justiça, o capacete da salvação, vamos nos calçar com o evangelho da paz, vamos usar a espada do Espírito, vamos usar o escudo da fé. Mas ninguém comenta essa arma que São Pedro menciona. Deveis armar-vos com este pensamento. Um pensamento é uma arma. Que pensamento é esse que é uma arma? Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Isso para nós é muito importante. Por quê? 2 capítulos antes, São Pedro diz: como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos fará crescer para a salvação. E São Paulo, na carta aos Efésios, nos diz: então, não seremos mais como crianças, entregue ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro. Ou seja, o que é que faz uma pessoa deixar de ser criança na fé para que ela se torne madura? Ela pare de ser uma criança recém-nascida e ela se torne um cristão aprovado. O que nos torna maduros é o sofrimento. Isso nós vemos na vida. Qual que é a diferença entre um jovem e alguém que não é tão jovem assim? Você olha na cara e vê que a pessoa sofreu. Tem aquela cara de cansaço, de trabalho, de sofrimento, de dor. Aí você vê um jovenzinho na sua adolescência, aquele sorriso, né? Assim, bobo. Você fala: aí, coitadinho, não sofreu nada ainda. Você olha e vê. Você percebe a maturidade da pessoa pelo seu sofrimento. Porém, não é o sofrimento pelo sofrimento. Por quê? Porque há muitas pessoas que passam pelo sofrimento e saem piores. Elas se amarguram, elas se tornam revoltadas, elas ficam rebeldes. Não é o sofrimento pelo sofrimento. O que nos amadurece é o modo como nós sofremos. Se nós sofremos em obediência a Deus, se nós sofremos debaixo da palavra de Deus, em sintonia com Ele,
Em Hebreus capítulo 5, o autor diz: mesmo sendo filho, Cristo aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Ou seja, eu tenho que ser obediente no sofrimento, encará-lo de maneira obediencial, para que ele possa me amadurecer espiritualmente. É exatamente o que São Pedro diz no versículo que nós líamos há pouco. Ele diz: tendo Cristo sofrido na carne, vós também deveis armar-vos com este pensamento. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Assim, viverá o restante de sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus e não por desejos humanos. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos gentios, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição, a ponto de vos insultarem, mas eles terão de prestar contas àquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Vejam, o que São Paulo está dizendo é que, se nós não aprendemos a sofrer por Deus, nós jamais vamos resistir ao pecado. Por exemplo, uma pessoa que queira ser casta, se ela tiver autopiedade neurótica, a tentação vai bater nela e ela não vai conseguir resistir, porque ela vai ficar com pena de si mesma. Mas como é que eu vou me privar desse prazer? Como é que eu vou ficar sem isso? Eu já estou tão desgostoso, é tanto desgosto na vida, e lá, vai fazer a própria vontade, não tem fortaleza nenhuma, cai no pecado. O mesmo vale para a temperança, o mesmo vale para a falação, porque tem gente que sente a necessidade de falar, né? Está angustiada. Meu Deus do céu, eu preciso falar, contar isso para alguém. Não, mas eu não posso. Eu posso sim. Vai lá e liga. Por quê? Fica com dó de si mesma. Não aprendeu a sofrer pela virtude. Não aprendeu a sofrer por aquilo que é bom. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 16, eu não vou abrir porque o texto é arquiconhecido, versículo 24, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o negar-se a si mesmo, o aprender a sofrer por amor de Deus, o aprender a passar pelo sofrimento de maneira obediente, é isso que vai nos amadurecendo. Você veja, uma pessoa, quando ela se converte, se você fala, por exemplo, de uma oração como o terço, ela fica absolutamente escandalizada. Onde já se vê? 50 Ave Marias, meu Deus do céu, isso não termina nunca. Aí você diz, não, faz uma vez por semana. Aí naquele dia, naquela hora, tudo tão assim, meu Deus, vou rezar minhas 50 Ave, meu Deus, Jesus, vai. Aí reza o terço. Terminou, não é tão difícil assim. Na outra semana, do mesmo jeito. Depois ele começa a perceber que é simples, a gente reza um terço daqui para lá. Mas ele precisou se vencer. Ele precisou, para chegar a esse ponto, negar-se. Vejam, o mal dos cristãos do nosso tempo é que não sabem negar-se. Todo mundo quer fazer a sua vontade, todo mundo quer ser agradado, todo mundo quer ser bajulado, todo mundo quer ser paparicado.
E isso, no fundo, também é uma consequência das nossas famílias modernas, né? Porque antigamente, quando o pessoal tinha 10, 15 filhos, ninguém tinha dó de ninguém. Você já sabia que você já tinha que botar para quebrar mesmo, ninguém ia passar a mão na sua cabeça. Se você ficasse muito parado, vinha alguém, te dava uma bolacha na cara, você se mexia e ia fazer alguma coisa. Era assim, né? Mesmo essa coisa de vaidade, né? Antigamente ninguém dava moleza, não. A pessoa queria se mostrar, era cortada. Os próprios pais diziam, quer se aparecer? Coloca uma melancia no pescoço e sai gritando na rua. Era isso que se falava antigamente. Para ensinar a pessoa a ser mais humilde. Só que aí veio essa geração em que nós temos só 1 ou 2 filhinhos que são o centro do universo. Aí cada desenho que ele faz é um Picasso, é um Van Gogh, é um Leonardo da Vinci. Todo mundo é assim, né? Você não pode falar nada. Ai, cuidado, senão você vai traumatizar a criança. Se você disser que é criança, ela vai ficar ferida. Antigamente não tinha nada disso. O pessoal falava mesmo e todo mundo se criava e se criava forte. Pois é, nós ficamos molengas. Nós nos tornamos pessoas que, assim, tudo nos magoa. E uma coisa patética. Patética. É quando chega uma pessoa, sei lá, no alto dos seus 60 anos, 65 anos, assim, ai, mas o que falaram para mim, eu fiquei tão magoada. Gente, chega uma idade na vida que isso já não se escandaliza com nada, a pessoa pode falar o que quiser, você passa reto. Mas tem gente que não cresce, que não se torna forte. Então, aparece o sofrimento, a pessoa espana. Não tem resistência. E vejam, nós precisamos entender que no caminho da fé, Deus nos testa, para que nós cresçamos. Em 1 Tessalonicenses, São Paulo diz: Deus, no entanto, nos testou e aprovou, para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus, que examina os nossos corações. Com efeito, como sabeis, nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Ou seja, São Paulo está mostrando que Deus nos testa para nos fortalecer ao longo da vida. São momentos de sofrimento. Quem aqui nunca passou, por exemplo, por uma crise matrimonial? Que você tem vontade de pegar suas coisas e ir embora, nunca mais voltar. Quem é que não passou um momento de dificuldade financeira? De você ficar preocupado, de não ter para onde ir. Quem é que não passou, por exemplo, por um período de tristeza, de depressão, de ansiedade? Hoje em dia, essa coisa da ansiedade já se tornou até patológica, porque nós somos expostos diariamente a uma avalanche de dados e a nossa mente não foi preparada para isso. Nós não fomos projetados para isso, nós somos projetados para plantar um pouquinho, aí come, aí dorme, aí volta. Problemas normais. Agora todo mundo tem que resolver problemas mundiais. Vamos resolver o problema da igreja, resolver o problema de Israel, resolver o problema da Ucrânia, resolver o problema do Brasil. Misericórdia. É normal que nós fiquemos ansiosos. Aliás, sabem quem são os únicos que não ficam ansiosos? São os psicopatas. Eles não ficam ansiosos. Todos os outros seres humanos, de vez em quando,
tem um pouco de crise de ansiedade. Faz parte da vida. Nós temos que aprender a passar por esses momentos de cabeça erguida, confessando a palavra da fé, confiando em Deus, louvando a Deus. Nós temos que passar por tudo isso com um coração agradecido. Porque Deus provou os seus servos ao longo da história. Abraão foi chamado amigo de Deus. Esperou por um filho 100 anos. Aos 112 anos de idade, Deus diz: Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho. Mas o texto diz que Deus o fez para testar Abraão. E ele foi aprovado. Às vezes você tem que sacrificar o Isaac. Não com a faca e o punhal, mas no coração. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema com um filho, tem um problema com o neto, e aí a vida gira em torno daquele ser humano. Tudo que diz respeito àquele ser humano, dói, a pessoa fica mal, sofre, cai. Ela vai precisar aprender a entregar para Deus. Entregar para Deus. Por quê? Alguém consegue segurar um cavalo em disparada? Você também não vai conseguir segurar um ser humano quando ele quer fazer alguma coisa. Não tem jeito. É o seu Isaac, você vai ter que chegar e dizer: olha, Deus, é o seguinte, se ele se perdeu, se aconteceu pior, a relação minha contigo continua igual, está tudo certo. O Senhor é meu Deus, eu sou seu servo, isso não vai me deixar pior, eu confio inteiramente em Ti, eu sei que o Senhor está no controle. Muitas vezes, quando você toma essa decisão, a coisa se resolve sozinha. Sozinha não, né? É que você foi aprovado no teste. Ou Deus apenas queria ver até que ponto chega a força da sua fé. José no Egito. O Salmo 105 fala disso, de um jeito muito bonito. Ele foi duramente provado. E diz: José, que foi vendido como escravo, apertaram-lhe os pés no cepo, e seu pescoço ficou preso no ferro, até que sua palavra se cumpriu, e o oráculo de Yahvé o comprovou. O rei ordenou que o soltassem, o príncipe dos povos o libertou, e o constituiu Yahvé do seu palácio. Então vejam, ele foi aprovado. Um homem que foi provado por Deus e que foi aprovado. Já o povo de Israel, quando saiu do Egito, não. O livro do Êxodo, o livro dos Números, descrevem as murmurações dos israelitas. O tempo inteiro reclamando: mas não tem água, vocês trouxeram aqui a gente para morrer de sede. Aí Deus vai lá, faz brotar água. Não tem comida, nós vamos morrer de fome. Deus faz descer o maná. A gente já não aguenta mais esse pão velho aqui que cai todo dia, estamos com enjoo. Aí Deus manda codorniz. E assim vai. Rebelião atrás de rebelião, rebelião atrás de rebelião. O que aconteceu? É que, por causa disso, nenhum dos que saiu do Egito entrou na terra prometida. Nenhum. Nem Moisés. Queridos, entendam uma coisa. Reclamar é uma forma de rebelião. Porque naquele momento de dificuldade, ao invés de você dizer: não, Deus está me provando, eu vou ficar paciente, alegre, sereno, eu vou segurar as pontas, vou oferecer isso para Ele. Ao invés de você se confiar ao Senhor, você começa: mas que droga, onde já se viu, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas será que eu cuspi na cruz? Será que eu não sei o quê? Será que eu fiz isso? Mas onde é que está Deus? Cadê Deus que não me ajuda? Começa a blasfemar.
Resultado: você não vai chegar na terra prometida. Você não vai amadurecer. Você não vai ter maturidade. A maturidade vem quando nós entendemos que os sofrimentos fazem parte da vida. Que Deus não nos poupa dos sofrimentos, que Deus não nos poupa das cruzes, das perseguições, das caras feias, das reclamações, das dificuldades com as pessoas. Deus não nos poupa de nada disso para o nosso bem, para o nosso crescimento. Quantas vezes uma pessoa, ela passa por uma situação e ela descobre que ela tinha forças que ela não sabia que tinha, justamente porque ela passou por aquela situação. Em Hebreus, no capítulo 3, o autor diz: por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviaram no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade que o afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Não se rebele. Fortifique a sua vontade. Crie resistência. Porque esse é o padrão. São Paulo diz, Atos capítulo 14, eles exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Em 2 Tessalonicenses, São Paulo diz: assim nós mesmos podemos gloriar de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância, aqui a palavra é hipomoné, a vossa paciência, o vosso amor à cruz, e da vossa fé em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais. É isso um indício do justo juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Colossenses 1, 24. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo que na minha carne falta as tribulações de Jesus Cristo. Alegro-me nos meus sofrimentos. Alegro-me. Outra tradução diz: tenho prazer nos meus sofrimentos. Que coisa impressionante. Os santos eram assim. Quando tudo dava certo, eles diziam: isso é do diabo. Quando eles iam fazer algo e começava a vir tribulação, 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 é de Deus, porque o demônio está fazendo resistência. É assim. Filipenses 3,10. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Eu entro em comunhão com Cristo através dos sofrimentos. O famoso texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele é tremendo. Essa parte da carta aos Coríntios é maravilhosa. Vale a pena ler inteira, mas eu não vou fazer isso. Eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte.
Veja que coisa tremenda. As pessoas gostam de citar os versículos da Bíblia, assim, cortados, né? Então, esse versículo, quando sou fraco, então é que sou forte. Eba! Peraí, mas São Paulo está dizendo umas coisas antes aqui. Eu me comprazo, eu tenho prazer nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. É um homem que passou de peito aberto tudo isso. Sofreu e foi aprovado. São Pedro diz: amados, 1 de Pedro 4,12, não estranheis o fogo que se alastrou contra vós para a vossa aprovação, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. Você já agradeceu ao Senhor pelas humilhações alguma vez? Eu já passei por várias. Eu me lembro de uma vez que me esculhambaram assim, de alfa a ômega. Deus me deu uma graça. Ali quer dizer, manda mais, Senhor, manda mais, manda. Nós temos que agradecer. Você já agradeceu a Deus pelas dificuldades? Começou uma dificuldade a aparecer. Você agradece? Obrigado, Senhor, por essa provação. Obrigado, Deus, porque o Senhor está me ajudando a passar por isso. Esses dias eu vi um vídeo muito impressionante de uma mulher no meio de uma enchente. E ela tinha perdido tudo. E estava com a água aqui. E a água passando. E alguém com o celular, porque brasileiro, né? Filmando aquilo tudo. E a mulher dizia: eu te agradeço, Senhor, eu não vou dar esse gosto ao diabo. Obrigado, Senhor, porque eu perdi tudo. O Senhor vai me dar tudo de novo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Isso é fé. Isto é fé. É quando eu sei me alegrar no meio dos meus sofrimentos. Se eu não sei fazer isso, sabe, é mais ou menos assim. Quem gosta de fazer musculação, eu queria tanto gostar disso, meu Deus. Orem por mim, porque o meu médico fica mandando eu fazer, para mim é uma tortura. Eu me sinto um ratinho de laboratório. Mas quem gosta, diz o seguinte: no começo dói tudo. Depois você começa a sentir o músculo. Aí não é uma dor, é uma dor que não dói. É um negócio, bom, dizem que tem explicação, queria eu saber qual é, na experiência. Mas vejam, é isso. Quer dizer, se você vai levantar ferro e não sentiu nada, você não treinou direito. O peso da virtude é prazeroso. É quando você chega e fala assim: olha, eu venci isso daqui, Jesus, pela tua graça, por mim não, pelo Senhor. Estou até pingando suor. Estou aqui tremendo, mas eu não consenti, não fiz aquilo que te desagrada. E você tem prazer nisso. Nunca, enquanto estivermos neste mundo, nós sentiremos prazer físico com o bem. Nós só teremos prazer mesmo espiritual. Por isso, assim, um cristão que não está preparado para sofrer é como um soldado que vai para a guerra desarmado. Não tem condições, tem que voltar. Jesus diz lá, né? Se fores... quem é o rei que, quando vai lutar com um exército de 20 mil e ele só tem 10 mil, não manda a turma para fazer uma negociação de paz?
Ele está nos fazendo entender que existe uma prudência aqui. Ou seja, se você é cristão, saiba, sofrimento faz parte da vida. Se você não é, também. Mas a diferença é que no Evangelho você adquire os instrumentos necessários para passar pela cruz cantando vitória. Se você estiver armado com esse pensamento, você vai obedecer a Deus, mesmo quando isso custar o preço da sua vida. Que o Senhor nos leve a esta generosidade e nos conceda um grande amor à cruz, que é efetivamente a grande arma que nos faz nos tornarmos invencíveis diante do diabo, porque assim ele não pode nos intimidar com nada. Se ele nos intimidar com a morte, tanto faz. Se ele nos intimidar com a perda de tudo, tanto faz. Se ele nos intimidar com qualquer ameaça, tanto faz. Aqui é o seguinte, não tem bandeira branca. Eu não me rendo, eu não me entrego, aqui é guerra até o fim. Quando eu estou armado com esse pensamento, então é que eu sou forte. E é aí que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que o Senhor nos fortifique e que todos nós sejamos soldados preparados para a batalha.